Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um ponto bastante importante que eu vejo que é um motivo de angústia para quem começa a fazer uso de um medicamento, em especial quando é um psicofármaco, que é a questão de eu tenho medo de ficar viciado nesse medicamento, né? Então a primeira coisa que a gente precisa entender para esclarecer essa dúvida que é muito legítima, inclusive, ninguém quer se tornar dependente químico de nada, né? É que existe uma diferença entre tolerância e dependência. O que é tolerância? O que é o fenômeno de tolerância? É quando você utiliza por um longo período de tempo alguns fármacos, alguns medicamentos que podem fazer com que o nosso organismo se adapte a eles. Isso ainda não é a definição de dependência, isso é a definição de tolerância. Isso faz com que o nosso organismo vá encontrando formas de se adaptar ao uso dessa substância que está vindo de fora, e essa adaptação faz com que ao longo do tempo o medicamento vá perdendo o seu efeito. Então, quando a gente fala assim, o medicamento não faz mais o efeito que fazia antes, em geral é por um mecanismo de tolerância. O nosso organismo se tornou tolerante a ele, se adaptou para conseguir lidar com isso. Você já conhece muito bem esse efeito, por exemplo, com a cafeína. O café, com o passar do tempo, você vai perdendo, reduzindo o efeito estimulante da cafeína. Alguns aqui podem conhecer isso também com o efeito do álcool. O uso, quem consome mais álcool com mais frequência é mais tolerante aos efeitos sedativos do álcool, demora mais para ficar bêbado, por exemplo, né? Isso acontece com muitos medicamentos também. Isso acontece com medicamentos para asma, isso acontece com medicamentos para pressão arterial, isso acontece com vários tipos de medicamento, essa habituação. Corticoides também, por exemplo, né? Então isso não é exclusividade dos psicofármacos, né? E não caracteriza uma dependência química. Ninguém fala que alguém está dependente de um medicamento para pressão ou que está dependente de um medicamento para asma. Isso é uma habituação do organismo, né? Claro, a gente tem que se atentar a isso, porque a gente tem que, primeiro, tentar minimizar esse efeito e, segundo, tomar cuidado na interrupção do uso, porque nesses casos de tolerância, em geral, quando a gente faz uma interrupção abrupta, muito rápida, a gente acaba tendo possíveis efeitos rebotes, né? Então a pessoa acaba podendo, por exemplo, se eu interrompo abruptamente um medicamento para pressão, pode acontecer da pressão subir muito, ou um medicamento para asma, pode acontecer de favorecer uma crise asmática. Então a gente tem que tomar cuidado com interrupções abruptas nas situações de tolerância. Então o ideal é, quando for fazer a interrupção do uso, diminuir gradativamente as doses, né? A dependência química, ela traz um outro componente. Em geral, ela também apresenta a tolerância, vem junto. Mas, além disso, existe a estimulação de áreas do nosso cérebro envolvidas com o sistema de recompensa cerebral. E isso traz uma motivação a mais para o indivíduo na busca daquilo. Então, em geral, também é algo que puxa para o uso compulsivo daquela substância, né? E aí a gente começa então a caracterizar algo mais puxado para dependência química. Os fármacos que provocam dependência, que têm o potencial de provocar dependência, são os fármacos que são tarja preta. Esses medicamentos, eles devem ser usados de maneira aguda, quer dizer, eu tenho que usar uma vez pontualmente, né, ou por pouquíssimos dias. O ideal é não fazer o uso longo desses fármacos. Por quê? Porque eles podem provocar dependência. Os fármacos que são tarja vermelha, né, seja a tarja vermelha simples quanto aquele que vem a retenção de receita, são medicamentos que não provocam a dependência nesse contexto de dependência química que eu acabei de falar. São fármacos que podem sim provocar adaptações no nosso organismo, que demandam cuidado, demandam um uso muito racional, demandam a interrupção quando for interromper com cuidado, mas não provocam a dependência química nos moldes que eu falei anteriormente. Então, essa questão da preocupação, não quero ficar viciado, ela é muito válida, principalmente na questão de não fazer o uso inadequado dos fármacos, principalmente os fármacos tarja preta. Os sedativos, por exemplo, ficar usando um diazepam, um Rivotril, alguma coisa assim, para dormir toda noite, por exemplo, isso pode ser prejudicial, porque de fato favorece uma dependência. Agora, um antidepressivo, por exemplo, um antipsicótico, são fármacos de uso contínuo, de uso crônico, assim como acontece com um antihipertensivo, um medicamento para diabetes, etc. Então, a gente não deve
mediar, né, o nosso uso dos medicamentos pelo medo de ficar viciado, que é um medo coloquial, né, um medo que a gente não é algo técnico, né, isso tem que ser motivado por algo realmente técnico. E é importante, então, que a gente entenda isso para que a gente desmistifique isso um pouco e também desestigmatize a pessoa que faz uso desses medicamentos, né? Então, não fiquem assim preocupados demais com isso. A preocupação tem que ser sempre um passo anterior. É necessário mesmo usar esse medicamento? A gente tem que se cuidar sempre com a hipermedicalização. É necessário mesmo utilizar? Se o benefício for superior ao risco, a gente vai sim utilizar esse medicamento, tá? Então eu queria mesmo trazer essa reflexão, né, sobre o medo de viciar e o que é de fato dependência e o que é tolerância. Em resumo, em geral, quando a gente tem a dependência, a gente tem tolerância junto, mas nem todos os casos de tolerância estão associados à dependência química.